Falar sobre a morte com crianças pode parecer uma tarefa muito desafiadora. É verdade que falar sobre morte na nossa sociedade ainda é um tabu. Na verdade, não existe uma receita de bolo para tratarmos desse assunto com as crianças. São as crenças da família que irão nortear a forma como este assunto será explicado às crianças. Além disso, precisamos nos deter aos elementos que causam dúvida às crianças. Quando a criança pergunta algo sobre a morte, nós podemos nos deter apenas à pergunta feita. Não precisamos falar de várias coisas, não precisamos entrar profundamente no assunto. Se a criança pergunta, por exemplo, para onde vai a pessoa que morreu, então, com base no que a família acredita, explique apenas isso, para onde vai a pessoa que morreu. Busque também falar de forma literal. Evite usar metáforas como sono ou como viagem, que às vezes são metáforas que as pessoas utilizam para explicar o que aconteceu com a pessoa que morreu ou como essa pessoa está. Porque na mente da criança pode não fazer muito sentido essa metáfora e, na verdade, pode causar ainda mais confusão quando ela estiver lidando com situações como o sono e como a viagem que eu citei aqui no seu dia a dia. Nós podemos também aproveitar situações comuns do dia a dia para explicar às crianças o ciclo da vida. Não precisamos esperar um momento de dor, de luto, para tratarmos esse assunto. Na verdade, o ideal é que nem esperemos, mas que trabalhemos previamente com as crianças o ciclo da vida. Para isso, podemos utilizar até mesmo uma planta que a própria criança pode cultivar e que ela vai ver que nasce, cresce, se reproduz e em algum momento venha a morrer. Além disso, nós podemos usar também histórias e, de acordo com o que cada família acredita, ela terá acesso a recursos diferentes. As famílias cristãs, por exemplo, vão ter diversas histórias bíblicas que podem ser utilizadas para facilitar a explicação do que acontece quando alguém morre. Agora, quando esse assunto precisa ser tratado no momento em que a própria criança perdeu alguém muito próximo, é importante atentarmos a duas coisas. A primeira é que o adulto que vai auxiliar essa criança precisa se sentir apto a fazer isso. E às vezes, neste momento, as pessoas mais próximas à criança também estão sofrendo muito e não necessariamente têm recursos adequados para lidar com o luto. Elas mesmas podem estar necessitando de ajuda. Então, se você é pai ou mãe e está tendo que ajudar o seu filho a passar pelo luto, convide alguém próximo de confiança que compreenda os valores e crenças da família acerca deste assunto e peça ajuda a esta pessoa. Uma pessoa que esteja se sentindo melhor emocionalmente provavelmente terá mais capacidade de acolher o sentimento dessa criança e ajudar essa criança a compreender corretamente o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, não precisamos fingir na frente das crianças que está tudo bem, que nós estamos felizes, que não temos chorado. Não, a criança pode ver que estamos chorando, a criança pode ver que estamos tristes, que estamos sem vontade de fazer as coisas, porque inclusive ela precisa saber que é um direito dela também chorar, expressar essa dor, manifestar essas emoções novas com as quais ela está entrando em contato. Agora, se você é o adulto que vai ajudar esta criança a passar por esse momento, a entender o que está acontecendo, busque ter uma escuta acolhedora. Ouça os questionamentos, responda a eles com clareza, acolha o sentimento, deixe que essa criança entenda que ela pode chorar, que ela pode falar do que está sentindo, que ela é amada, que ela está segura, que as coisas elas vão voltar a funcionar com algumas alterações, mas a vida dela vai continuar e que ela vai voltar a ter dias felizes. Seja também compreensivo caso essa criança passe por algumas alterações. É comum que os comportamentos da criança sofram alterações por alguns dias. Crianças pequenas, por exemplo, podem ter alguma regressão em relação a etapas que já haviam superado, voltando a fazer xixi na roupa ou na cama. Seja paciente, elas também podem se sentir irritáveis, ter oscilações no humor, perder o apetite, ter alterações no sono. E tudo isso nós precisamos lidar com tranquilidade, sem grandes preocupações, a menos que isso perdure por várias semanas. Eu espero que essas dicas ajudem você a tratar deste assunto com as crianças de uma forma mais leve e mais natural. Afinal de contas, todos nós precisamos em algum momento da nossa vida enfrentar o tema da morte. E quanto antes esse assunto é trabalhado conosco,
mais aptos estaremos a lidar com esse assunto no futuro.